descobri que meu marido paga pra assistir conteúdo adulto da nossa vizinha e expulsei ele de casa. É um assunto até chato de falar, mas eu vou contar pra vocês. Eu sou casada há anos já e até onde eu sei, meu ex-marido, né, nunca foi de assistir essas coisas na internet. Apesar de saber que praticamente todo homem gosta disso, eu nunca tinha pego nada no celular dele durante todos esses anos, mas foi depois que eu engravidei e a gente se mudou pra cá que tudo começou a mudar. Rolavam uns boatos que a nossa vizinha aqui ao lado vendia fotos e vídeos, né, pra um site, mas eu nunca tinha visto ela pessoalmente, nem era de conversar, então nem ligava muito pra isso. Eu não conversava e não ligava. Já meu marido, né, que agora é ex, sempre conversava com ela na rua, oferecia ajuda, e eu descobrindo isso, já falei que eu não gostava porque eu já achava falta de respeito. Mas pra não ser mal educado, eu deixei pra lá. E então ele começou a seguir ela nas redes sociais, eu descobri e briguei com ele porque ela postava algumas coisas que homem casado não tem que tá vendo. E ele falou que eu tava sendo paranoica, tóxica e que isso não tinha nada a ver. E eles eram apenas vizinhos e amigos. Eu já tava tão abalada assim com a minha autoestima baixa, com a bebê pra cuidar, que eu nem fiquei me importando mais com isso. Porém, como eu tava desconfiando dele, eu fui e peguei o telefone dele. E lá estava, ele era assinante do site, né, pra ver os conteúdos dela e tinha assim, gente, coisas que vocês já podem imaginar, né? E eu encarei isso, claro, como uma traição. Fui questionar, ele falou que eu tava errada por estar invadindo a privacidade dele. O telefone dele tinha entrado no link sozinho porque ele nunca tinha visto isso. E colocou a culpa em mim por não dar atenção suficiente a ele. Eu resolvi não aceitar esse tipo de coisa, mandei ele embora da minha casa. E recebi críticas, né, da família dele em relação a isso, que eu exagerei e que todo homem faz isso, é normal. E aí, vocês acham que eu tomei a atitude certa? Meus ciúmes me levou para uma clínica psiquiátrica. Bom, eu conheci o meu marido quando eu tinha 17 anos. Nessa época, eu com 17 anos e ele com 19. Nós ainda éramos muito novos, mas mesmo assim nós assumimos um relacionamento. Eu sempre tive muito problema com a minha imagem, sabe? Talvez por eu ter sido mais gordinha até os meus 15 anos e ter sido zoada muito na época. Nessa época que eu já o conheci, eu já estava super magra de tantas loucuras que eu havia feito, mas mesmo com todo mundo me falando que eu tava bonita, eu me olhava no espelho e sempre me achava feia. Então, quando eu conheci o meu namorado, né, que por sinal era muito bonito e eu sabia que as meninas viviam olhando pra ele, eu morria de ciúmes dele. Ele não me dava motivo nenhum. Pelo contrário, ele sempre me dizia que queria ficar comigo, com mais ninguém, sabe? Que ele me amava, que eu era muito linda, que um dia ele iria se casar comigo, mas ainda assim eu desconfiava dele de tudo. Pra vocês terem uma ideia, se ele ia na padaria ou no mercado ou qualquer outro lugar, na minha cabeça ele já tava de conversa com alguém me traindo. Eu briguei tantas vezes com ele, sabe? Mesmo assim ele conversava, falava comigo, falava que queria ficar comigo e aguentava todas as minhas crises. E assim nós continuamos mesmo com essas minhas crises. Nós namoramos por 4 anos e ele me pediu em casamento e nos casamos. Ele vivia falando que achava que depois que nós nos casássemos eu iria melhorar os meus ciúmes, né? Porque nós estaríamos juntos, vivendo junto. E eu viria o quanto que ele me amava e me respeitava. Mas o meu ciúme, sabe, hoje eu vejo que ele era doentio. Tanto que na nossa festa de casamento eu briguei feio com ele porque ele falou pra irmã dele que ela tava muito bonita. Sim, eu senti ciúmes da própria irmã dele. Nós nos casamos, compramos nossa casa, ele arrumou um emprego melhor e eu acabei engravidando. Ele me deu a opção de no primeiro ano do nosso filho eu ficar em casa se eu quisesse, porque ele conseguia manter. E eu acabei aceitando. Mas mal eu sabia que o fato de ficar em casa só ia piorar ainda mais os meus ciúmes. Como diz, né? Mente vazia, oficina do diabo. Eu ficava em casa, fazia as coisas, ficava com o nosso filho, mas qualquer tempo que eu tinha ocioso, eu ficava ligando e mandando mensagem pra ele. E quando ele demorava pra responder, eu já xingava tudo ele. Perguntava com quem que ele tava que não podia me responder, sendo que ele estava trabalhando. Mas eu não pensava assim. Depois de 2 anos, acho que ele de fato começou a se cansar disso. E aí toda vez que eu sentia ciúmes, nós brigávamos feio. Toda vez que eu desconfiava dele, ele falava que nunca me deu motivo e estava cansado daquilo. E a briga foi piorando ainda mais. Principalmente depois que eu fui numa festa da empresa com ele, conheci a recepcionista da empresa, sabe? Que por sinal era uma mulher muito bonita e aparentemente ela, por ser educada, todo mundo gostava dela. Na hora que eu vi ela, já me veio na cabeça que ele estava me traindo com ela. E aí as brigas passaram a piorar, porque eu implicava com ele até enquanto ele estava trabalhando. Até que após alguns meses, em uma briga feia nossa, ele pra não brigar mais comigo disse... disse que ia pra casa da mãe dele dormir lá. E queria levar o nosso filho pra eu poder ter um tempo pra pensar. Quando ele fez isso, eu fiquei louca. Quando ele saiu, eu passei a ligar insistente
insistentemente, mas ele nem me atendia. Mandava mensagem em nada, até que após 1 hora mais ou menos que ele havia saído, como ele não me atendia, eu liguei pra mãe dele. E na hora que ela me atendeu, ela falou que ele tinha acabado de sair a pé mesmo, sabe? Só pra dar uma volta no quarteirão, porque ele precisava respirar um pouco. Pra quê? Ali eu já duvidei até da mãe dele. Eu achei que ela tava cobertando ele, que ele tinha saído com outro, e comecei a mandar mensagem e ligar pra ele e nada dele me atender. Nessa época eu já tomava alguns remédios pra dormir, receitado pela minha psicóloga. Até que eu peguei vários desses remédios, que inclusive eram tarja preta, e resolvi que naquele dia eu tiraria minha vida, porque pra mim ele estaria me traindo. Eu mandei uma mensagem pra ele, dizendo que já que ele ia me trocar por outra, né, eu ia acabar com tudo ali naquele momento pra deixar o caminho livre pra ele. Eu vi que ele nem viu minha mensagem na hora e tomei uma caixa de remédio inteira e simplesmente apaguei. Depois disso, eu lembro de flash, sabe? Do meu marido, meus pais e meus sogros gritando para chamar a ambulância e fui levada para um hospital. Minha sorte foi assim que ele viu minha mensagem, né? Ele avisou a todos e correram para casa e me socorreram. Quando eu cheguei no hospital, fizeram a lavagem e orientaram a minha família a me internar por conta da minha condição. Quando eu acordei, o meu marido falou assim que ele só continuaria comigo se eu fizesse algum tratamento, porque tava ficando doentio aquilo. E eu fui. Eu fiquei numa clínica psiquiátrica, passando por vários tratamentos, né? Passando por vários médicos, conversando bastante e passei 2 meses nessa clínica e tive alta. Quando eu saí, o meu marido tava lá pra me receber. Depois disso, eu passei toda semana em consulta com a psiquiatra e ela me receitou alguns medicamentos. Meu marido, com tudo isso, ainda estava ali pra mim. Parece que tudo aquilo me fez meio que despertar, sabe? Eu ainda tinha algumas crises, alguns pensamentos negativos, que eu não era suficiente, sabe? Mas eu conseguia me controlar. Mas eu acho que ele percebeu que eu ainda tinha alguns pensamentos e falou pra gente ir pra igreja. E nós começamos a frequentar. E lá eu entrei em um grupo de mulheres que toda quarta-feira se reuniam pra orar e trocar suas experiências. E juntou o tratamento psiquiátrico, a igreja e a reunião com as irmãs da igreja, a minha cabeça foi mudando completamente. Eu passei a me olhar com amor. Eu passei a olhar o meu marido com outros olhos, sabe? Vi o amor que ele sentia por mim e que de fato ele não me dava motivo nenhum. Percebi que o meu ciúmes não estava afetando somente o meu relacionamento com o meu marido, mas também com o nosso filho. Porque eu não cuidava nem direito dele, porque na minha cabeça eu ficava 24 horas por dia pensando o que o meu marido estava fazendo. Após 1 ano e meio da minha recuperação e do meu relacionamento estar melhor que nunca, o meu marido sofreu um acidente de moto quando eu estava voltando para casa do serviço e não resistiu. Sim, eu perdi o meu marido, o amor da minha vida. Eu só havia aproveitado 1 ano e meio com ele, de 12 anos que nós estávamos juntos entre namoro e casamento. Hoje faz 4 anos que meu marido faleceu. Eu me culpo todos os dias por não ter aproveitado todos os nossos anos juntos, sabe? Ter julgado tanto ele sem nunca ele me dar motivo. Depois que ele faleceu, eu não me relacionei com mais ninguém. Hoje eu vivo pelo nosso filho, que já tá um rapazinho lindo. E hoje eu penso que o meu dia pra partir, só Deus sabe quando será. Só que eu peço todos os dias a Deus que tenha de fato alguma vida após a morte. Para que eu possa encontrar o meu marido, pedir perdão pra ele por eu não ter acreditado nele e não ter aproveitado o nosso tempo juntos. Que eu ainda o amo demais. E hoje eu sofro por deixar o meu ciúmes afetar tanto o nosso relacionamento. E essa é a minha história.